Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje eu vou estar cumprindo uma promessa feita no short que se tivesse o engajamento eu faria a aula construtiva da estratégia de volatilidade no período da semana no mini índice. Vamos à vinheta. Legal, pessoal. Então, cumprindo a promessa, né? Desse short aqui, ó, regiões de cálculo para operações no mini índice. O vídeo dele, que já tem até um bom tempinho, acho que já tem um ano, que é volatilidade no mini índice, tem um ano. Nesse vídeo eu não fiz a parte construtiva do racional. Então estou cumprindo agora para vocês terem e construírem nas suas Excel, tá? A parte construtiva de dados dessa estratégia. Vou colocar no Profit. Então, pessoal, aqui está no Profit, tá? Todos podem ver aqui, WIN M24. Aqui, a demarcação da sexta-feira, que foi o início, tá? E o fechamento aqui. A estratégia dessa, ela é baseada em distribuição normal, ou curva de Gauss, um cálculo matemático estatístico. E como funciona isso? Para toda análise estatística, eu preciso de dados. E como eu preciso de dados, eu preciso saber de que maneira eu vou levar esses dados. E o racional dele, eu vou ser resumido para as pessoas que estão chegando no canal. Mas lá naquele vídeo que eu mostrei, tá? Eu tenho a explicação um pouquinho mais detalhada. Mas eu vou resumir aqui para poder começar a parte construtiva em respeito às pessoas que já estão recentemente no meu canal, estão chegando agora ou estão vendo esse vídeo pela primeira vez. Tudo bem? Entenda o seguinte, pessoal. Eu tenho que obedecer, por exemplo, se eu colocar aqui ele está em 5 minutos, aqui a divisão, essa foi a movimentação de sexta do mini índice. Eu vou diminuir o zoom um pouco, aí tem as marcações aqui dos dias, tá vendo? As margens de abertura da marcação do profit. Então, pessoal, para levar esses dados, eu estou usando a mesma estratégia que eu uso na volatilidade dos períodos da semana do dólar, como também tem vídeo mostrando. E para levar esses dados, eu preciso saber como eu vou tratar esses dados dentro do cálculo. Então, para mim, o que me importa, às vezes, nesse caso, eu sempre falo o fechamento. Então, exemplo, eu trago para levar os dados um time frame para a base do Excel. Mas como assim, Paulo? Por exemplo, no mini índice, 105 minutos. Por que 105, Paulo? Porque eu vou fazer uma coisa, vou colocar aqui para vocês verem. Eu já tenho marcado aqui, ó, 108 do dólar. Eu vou clicar na tela e digitar 105 minutos do time frame. Vou recuar um pouco e reparem, pessoal, ele me fechou o último candle de sexta às 17h45. Pô, Paulo, mas por que não fechou 6 horas? Por que não fechou 6h30? Pessoal, foi a principal movimentação. Se eu colocar 108, posso até colocar para vocês verem aqui. 108. Olha lá, ó. Ele vai trazer para mim 18 horas. Então, indiferente, você pode ver que o fechamento foi o mesmo do 105. Mas vamos deixar o 108 se alguém questionar. Então, quando eu trago essa base de dados em 108 ou 105, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E reparem aqui, ó, a sexta, a quinta, a quarta, a terça e a segunda. Então eu vou trazer desse cara aqui, ó, desse limite. Por quê, Paulo?
Porque eu não falei que é volatilidade por período da semana. Ah, Paulo, mas eu queria para o mês. Aí é outros 500, é só você mudar a base de cálculo. Tudo bem? Então, se eu tenho 6 candles aqui, 6, 6, 6 e 6, pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dentro dessa base, eu acabo colocando todo dia 6 candles. 3 na parte da manhã e 3 na parte da tarde. Então, quer dizer que eu pego os principais movimentos aqui, o fechamento, que aqui vai ser mais ou menos 10 horas, o segundo candle vai abrir, 10h48. O outro vai ser aqui em torno de meio-dia. Então, pessoal, entenda, a parte da manhã está resumida naquela volatilidade. E depois a parte da tarde, que é esse aqui, ó, 14h24, 16h12 e 18 horas. Tudo bem? Olha como a gente já começa a ter um dado que já nos ajuda a trabalhar esses dados para fazer um cálculo. O que é a curva de Gauss? O que é a distribuição normal? Então, imagine isso aqui, pessoal. Para quem não conhece ou nunca viu, essa aqui é a curva de Gauss. Então, se eu tenho o centro, ou chamado também de curva de sino, aqui, ó, eu tenho o centro da curva de Gauss. E eu tenho uma probabilidade de 34,1 para -1. Isso aqui é chamado sigma. 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, que são chamados de, deixa eu escrever aqui, desvio padrão. Por isso que vocês vê muitas vezes nos meus vídeos DP. Por quê? Porque ele é desvio padrão. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara, vou fazer uma seta para cá, é a média aritmética. Mas como eu acho esse cara? Simples. Eu vou pegar, eu não acabei de falar, cada candle por dia são 6 candles, correto? Se são 6 candles, eu tenho 6 cada dia, vezes 5 dias da semana. Então, eu tenho o quê? 30 amostragens. Vocês concordam comigo? Então, essas 30 amostragens da semana me ajudam a ter uma base de dados para realizar esse cálculo. E quer dizer que o que ficar dentro do primeiro desvio para baixo, o desvio para cima, o que diz? Eu tenho 34% de probabilidade de trabalhar dentro desse range. É uma alta probabilidade. Buscando sempre quem? A média. E aí, Paulo, e se está no segundo? Então, aí, o que acontece? Repare que 13,6, pessoal, aqui, ó, 13,6 para cá e para cá é a diferença de 95 para esse cara dividido por 2. Então, quer dizer, se eu tenho o preço trabalhando nessa região aqui, eu tenho uma probabilidade dele trabalhar aqui dentro ou voltar. Qual a probabilidade de voltar? 34% dentro desse limite aqui, dessa região. E se ele... Ah, Paulo, e se ele vai romper para cima? Ele vai subir. Então, aí eu tenho uma probabilidade de rompimento aqui. Mas, veja, 13 para ele voltar a continuar e 2 para ele romper. Pessoal, ele tende a zero, mas não é zero. Então, você nota que aqui são 99,7. Não tem 100%, ok? Então, ele vai tender a zero. E aqui, essa região aqui, ó, é chamada, alguns dos senhores e senhoras, chamada de efeito, já deve ter escutado esse nome, efeito de cauda. O que seria o efeito de cauda? É uma região aonde ele pode continuar, porque ele tem uma probabilidade aqui,
correto? De, de continuar trabalhando aqui. Mas se você está analisando estatisticamente, ou o preço está muito barato, se ele tiver aqui nessa região, vamos dizer, ou ele pode estar muito caro aqui nessa região. Ah, Paulo, mas aí aqui a probabilidade, se você for trabalhar numa análise aqui, qual que é o raciocínio? É você esperar um drive, um movimento, para quem lê fluxo, ou para quem lê análise técnica, ou para quem lê análise gráfica, uma fraqueza de movimento nessa região e esperar as probabilidades maiores e de ganhos maiores. Então, se você vai operar para subir aqui, você trabalha com a mão mais leve, correto? Você não vai entrar com todos os seus lotes aqui e trabalhar com uma probabilidade dele de fazer e voltar para a média. Entenderam a linha de raciocínio? Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Show? Então, isso aqui seria curva de sino ou distribuição normal. Esses padrões de desvio são os sigmas, ok? E esses sigmas é muito importante esse desvio padrão, porque quanto menor for essa margem da distribuição, quer dizer o quê? Eu tenho uma probabilidade de que o range vai ser curto da volatilidade. Olha, o mercado tende a ficar mais encaixotado. Se no estudo da semana ele te dá um desvio, você vai ver 800, que aí o desvio é pontos, 1000, 1000 e pouco, cara, ele tem uma grande probabilidade de ter uma volatilidade mais expansiva. Beleza, pessoal? Então vamos à construção. E quem quiser buscar esse tema, livros de estatística e pode ser também livros de. Isso é muito usado, pessoal, em carteiras de ações para prever esses desvios e fazer movimentações de proteção. Tudo bem? Então, entenderam aqui o racional? Eu vou apagar isso aqui. E agora vamos para o Excel. Aqui um Excel limpo. Pessoal, aqui um Excel limpinho. Entenda como eu tenho que trazer os dados. Eu tenho que criar um ambiente agradável. Eu tenho um conceito comigo que eu gosto de trabalhar já formatando antes, né? Então, eu vou criar aqui um tamanho qualquer, vou dar um fundo. No meu caso, eu gosto de fundo escuro, letra branca, ok? Dentro desse aqui onde eu vou fazer as minhas análises ou a construção do meu modelo matemático. Feito isso, eu vou trazer os dados. Então, volto aqui. Na base, eu vou colocar aqui na base que eu sempre disse, 105. Clico na região do último candle do dia anterior. Por quê, Paulo? Posso clicar aqui? Pode. Mas às vezes ele buga e não traz os finaizinhos do dia. Isso às vezes acontece no Profit. Então, para evitar essa dor de cabeça, eu sempre clico no gráfico no último candle. Botão direito. Aí eu vou fazer bem aqui em cima. Ó, botão direito. Exportar estudos. Copiar para Excel. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou eliminar. Para não tem que ser o gráfico limpo. Se eu tiver indicador, mesmo que ele esteja apagado, ele vai levar esses dados e polui para mim e eu tenho que deletar. Então, um gráfico limpo, sem indicador, sem nada. Ah, mas tem volume. Não, esse aqui não atrapalha. Tá? Então, eu clico aqui, botão direito, copie, exportar para Excel. Beleza, pronto. Eu clico no Excel, venho aqui que vou colocar aqui nessa região Q, tá? Q3. Tudo bem, pessoal? Dou Ctrl V, dou uma aumentada aqui. Agora eu começo o quê? A dar uma arrumada nos meus dados. Então eu pego aqui, pessoal, coloco aqui uma. Aí vai de gosto. Pego a parte aqui, ó. Eu tenho que ter uma contagem, pessoal. A linha de raciocínio qual que é?
6 candles por dia na semana de 5 dias. Então, 6, 6, 6, 6, 6. Legal. Então, eu tenho 30 períodos. Então, eu preciso ter 30 dados, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Eu tenho uma contagem. Então, eu posso fazer. Depois pode até apagar, tá? Eu faço sequência, dou 2 cliques, abro um parênteses. Eu quero 30. Eu quero 30 linhas marcadas. Aqui, rápido, né, pessoal? Podia colocar 1 e 2 e arrastar? Pode. É um jeito mais rápido em Excel. Então eu sei que para baixo desse cara eu não preciso, tá? É só acaba enchendo linguiça ou acaba sobrecarregando o meu Excel. Então, uma maneira, você seleciona a linha 31, aperta o Ctrl, segura o Shift, seta para baixo. Da Dell, pronto, já foi. Aí eu preciso formatar esses dados. Eu gosto de ver dados bem formatados. Então, botão direito, formatar, número, você clica em separador e pode deixar ali e pronto. Por quê? Aí ele põe o ponto e a vírgula. Quer deixar duas casas? Pode até deixar. Ou não, depende de você, a gosto de vocês. Aqui, precisa ter o horário? Não. Eu posso fazer o seguinte. Então, formatar, data. Eu quero só data. Paulo, mas e a hora? Não, nesse caso não vai ser relevante. É um dado que só vai aumentar ali o espaço. Eu gosto de pegar aqui, vou colocar essa cor. Tudo bem, pessoal? Acertar aqui, alinhamento. Na data, pessoal, no dashboard, eu falo para o pessoal colocar ele está amarelo. Por que ele está amarelo? Pelo seguinte, eu preciso trazer uma base de dados sempre numa posição, porque eu tenho que melhorar a automação minha de menos tempo possível para trazer esse dado. Como você tem que fazer lá no Excel, copiar dados para o Excel, você tem que trazer para um lugar. Se você jogar cada hora num lugar, fica uma bagunça. Então eu falo lá no dashboard que eles têm que colocar o mouse aqui em cima do data, que é amarelinho, e dá Ctrl V. Ele vai ficar certinho na formatação e nos dados na quantidade certinha. Tudo bem? E aqui, opa, só não formatei aqui. Meio centralizado. E quem me importa é esse cara aqui. Paulo, se só esse cara aqui importa, tá? Por quê? Porque você deixa os outros. Aí eu posso colocar aqui, vou colocar uma cor mais aqui, ó, mais clara. Por quê? Seguinte, pessoal, como o Excel só traz abertura, máxima, mínima, traz os dados do profit e o profit vai ser a data, abertura, máxima, mínima e fechamento. Ah, eu poderia deletar isso, mas na hora que você colar no outro dia à noite, ele vai bagunçar. Então deixa montado. Ah, mas depois eu precisar, você usa para um outro tipo de análise sua. Mas o que eu preciso está nessa coluna. Beleza, pessoal? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 30 que já está prontinho aqui e trazer para cá, ok? Aí eu já pego, já dou uma formatada, já coloco já aqui também já faço. Pessoal, volto a dizer, estou fazendo para vocês o passo a passo no Excel, como eu prometi. Eu pego aqui, pessoal, eu vou mesclar aqui, vou colocar uma letra, sei lá, a gosto de vocês, mas vou colocar dentro de um tamanho de 26 e escrever semana. Só que aí o que eu faço? Eu clico aqui, volto, fonte, alinhamento, puxo aqui, ó, e dou OK. Acerto o alinhamento.
e boto também, sei lá, uma cor. Ah, mas não mudou a cor. Posso botar lá um cinzinha mais claro e colocar aqui. Eu posso chamar de período, dá 2 cliques aqui, ele vai para o tamanho da célula, tá? E aqui eu posso chamar de dados. Aí você fala, Paulo, mas eu vou ter que levar um por um. Calma, pessoal, calma. Aí eu pego aqui, posso também dar uma formatada aqui. Dados. Entenda o seguinte, pessoal. Aonde é que me interessa? É o fechamento. Se é o fechamento que me interessa, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, jogar esse cara aqui. Então, quando eu coloco na célula amarela, eu dou o Ctrl V. Ele já coloca e automaticamente ele já vem para cá. Sem eu precisar arrastar nada. Então eu coloco igual a essa célula. Dou Enter, aumento a célula aqui. Venho no cantinho, tá vendo que faz a cruz aqui? Dou 2 cliques. Pronto. 100, 125, 730, 730. Entenda que é essa coluna de fechamento. Ok? Feito isso, pessoal, eu preciso agora do quê? Eu preciso fazer um cálculo da média. Aí você fala assim, agora vem a base de cálculo, né? Então, média igual. Tudo bem? Pessoal, então entenda o seguinte, para a curva de Gauss, eu vou colocar aqui, ó, da média, que é o que, pessoal? A soma desses caras, então a média, que é a soma, vamos chamar aqui de x, as somas de x1 mais x2 mais xn dividido pelo número menos 1. Então, quer dizer, quem é a quantidade aqui não é 30? Então, só que, Paulo, vou ter que explicar a soma. Não, pessoal. E aí que eu preciso. Tendo isso, eu preciso tirar a variância, que é nada mais também que a somatória de x1 ou x a média menos x1. Eu vou colocar aqui, ó, x média ao quadrado, mais, e assim vai, x a média menos x2, tudo isso dividido também pelo número, tá? Só que aí o que acontece? Achei a variância. O que é a variância, Paulo? Então, imagina um gráfico, eu tenho vários pontos, é a distância desse ponto à média. Tudo bem? Estatística, pessoal, não vou entrar nesse mérito. Eu vou equalizar todas essas distâncias na variância. Tudo bem? Aí vem o que? O sigma, que é o que? A raiz da variância. Entenderam? Então, essa é a base matemática. Aí o que eu vou fazer? Com o Excel, pessoal, eu não preciso me preocupar em fazer isso. Eu vou pegar aqui, vou colocar igual, mas agora igual da fórmula do Excel, e vou colocar média com acento para ele chamar, tá? Dá 2 cliques, ok, pessoal? Vou clicar daqui, segurar com o botão esquerdo e levar até embaixo. E dá Enter. Pronto, já está calculada a média. Tudo bem? Vou fazer aqui uma formatação já. Agora você fala assim, Paulo, mas eu preciso da variância. Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou colocar igual a... Vou colocar essa amostragem aqui de var a, tá? Vou dar 2 cliques. Aí ele pede valor 1, valor 2, 3. Então eu vou pegar de C até a minha base. Deixa eu puxar ele para cá. Colocar aqui. E, pessoal, vou formatar esse número, né? Formatar o número, colocar aqui, sem casa decimal, pessoal, nesse caso. Eu vou ter 1110. Paulo, deixa eu colocar aqui, ok? Eu vou colocar aqui, ó, ele está dando 1110,774. E aí, pessoal, chegamos a esse valor de variância. Mas o que é essa variância? É
a somatória da média menos cada pontinho ou cada dado. Tudo bem? Então, eu vou escrever aqui, eu vou escrever var. Tudo bem? Varian. Vocês já vão saber. Passo igual. E aí eu preciso do que, pessoal? Eu preciso do desvio padrão. Vou fazer um abaixo. Desvio padrão. Vou puxar isso aqui para cá. Vou dar uma alinhada. Ou vou colocar melhor assim. Coloco aqui o igual. E aí, pessoal, como eu vou calcular o desvio? Tirar a raiz, é só fazer desvipad.p. Desvipad.p. Ok? Quem é o primeiro número? O que ele está pedindo aqui para vocês? A gente tem que reparar o seguinte: ele está pedindo. Eu fiz passo a passo para você ter os dados, mas eu poderia vir direto para o Desvipad. Por quê? Ele já vai me fazer o quê? Ele saiu aqui, desculpa. Desvipad.p. Ele quer essa matriz aqui de dados. Então, quer dizer, eu calculei a média porque eu preciso desse dado. A variância eu fiz mais por uma questão educacional. E o desvio padrão, eu preciso desse dado para construir a estratégia. Mas, se eu quisesse só fazer o desvio, o DevSPAD, que é o desvio padrão, ele já faz o cálculo, tirando a média, tirando a variância e já tirando o desvio. Mas eu precisava passo a passo. Tudo bem? Então, dou um Enter aqui. Eu tive 1036. Pessoal, igual eu falo aqui agora, eu poderia fazer isso aqui, clicar aqui, pegar aqui, colocar uma outra corzinha. Poderia, sei lá, mudar a cor aqui da linha, colocar sei lá, um cinza claro e fazer as divisões. Igual eu falo para vocês. É a gosto de vocês, tá? Os dados estão aí. Agora eu preciso construir aquelas regiões que eu preciso. Então, o que eu preciso fazer? Eu chamei, pessoal, nos vídeos que vocês veem, eu chamo de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio para mim? Eu vou trazer ele aqui, ó, mesclar, seria o meu PE. Por que esse PE, pessoal? Porque eu preciso trazer o primeiro desvio. Então, eu vou ter dp mais 1, ok? dp mais 1. Então, entenda o seguinte, eu vou ter em cima dp mais 2, dp mais 3, que são desvios. Aí, pessoal, o que pode acontecer? Sei lá, eu preciso saber uma volatilidade que seja ponto de estresse. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que até o 6 está beleza, porque no dashboard eu criei até o 6. Ok? E eu vou ter o quê? O DP menos 1. E eu vou ter o DP menos 2. E aí, também vou levar até nível menos 6. Ok? Feito isso, tá aqui. E aqui eu vou dar chamar ele, deixa eu colocar aqui o preto, automático. Então eu sei que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 1, menos 2. Pronto. Agora eu preciso criar o que, pessoal? Meus dados. Então eu vou esticar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui. E vou criar minha grade. Depois vou criar uma outra grade aqui. Percebam, pessoal, que não é uma coisa, às vezes, assim, tão rápida para fazer. Tem que ter paciência e gostar. Feito isso, agora, pessoal, quem é o meu ponto de equilíbrio? Vocês concordam que é a minha média? Então ela vem aqui. Então ela vem aqui para mim. Ela é a minha média. Quem é o desvio? Não é a média mais o desvio? Lembra da curva de Gauss? Então, vocês têm que começar a enxergar. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas espero que ajude vocês. Então, imagine o seguinte:
Se eu tenho a curva de Gauss aqui, ó, no meu estudo, e eu tenho a média, que é o centro do sino, então eu vou ter, lembram? Eu vou ter o primeiro desvio e o menos desvio, o segundo desvio, o menos 2 desvios, e vou ter aqui o terceiro. Então eu tenho aqui x barrado, tenho menos 1, menos 2, menos 3. E vou ter aqui 1, 2 e 3. E o efeito de cauda. Só que quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, essa distância, é quem? É o desvio padrão calculado, que é esse cara aqui, ó. Beleza, pessoal? O que eu preciso fazer aqui é esse cara. Então eu tenho que saber que esse cara mais quem? Que é o meu J5. Só que espera um minutinho. Como ele é padrão, eu tenho que apertar F4 para travá-lo. Por que travá-lo? Porque eu quero esse cara mais esse. Depois quero sempre o desvio, sempre nesse valor. Ok? Então, tá aqui. Então, se eu pegar aqui e arrastar até lá em cima, eu vou ter o quê? Esse cara aqui, esse cara aqui, que agora, esse aqui, ó, nós temos o quê? K18, que é esse cara, mais desvio. Agora eu tenho que ter o quê? Esse cara aqui é K17. K17 mais desvio. Tá lá, ó, K17, K16, K15. Tá vendo aqui, pessoal? Tá aqui, ó, bem na linha. K14 e sempre com o desvio travado. Beleza? Ficou fácil? Então agora para baixo. Eu vou ter o quê? A média, que é igual o equilíbrio, que é a média, menos quem? Menos esse cara. F4. Eu travo ele. Venho aqui e dou 2 cliques. Vamos comprovar? Então, se eu tenho aqui, olha, esse cara aqui seria o 19, o 20, 21. Então, quem é esse cara? Olha lá, 19, 18 menos. Então, aqui vai ser quem? Vai ser o 19. Quem é 19? Esse cara aqui. Menos o desvio. E assim ele foi. Beleza? Fácil? Então, pessoal, essa é a primeira construção, tá? Aqui pode ser o percentual. Mas entenda, eu coloquei no dashboard. Aqui é o zero para mim, em cima do equilíbrio e não em cima da variação do dia. E aí eu posso chamar esse cara de zero percentual. Tudo bem? Então, eu posso fazer também uma arrumação aqui. O que seria essa? Eu posso pegar aqui, fazer colocar aqui uma seleção, vir aqui, formatação condicional, tá? E fazer o quê? Se para cima é vermelho, eu gosto que quanto mais alto o vermelho, tá? Eu posso ver aqui e faço isso. Para baixo seria uma formatação, cadê aqui? Verde ou amarela, aqui, ó. E aí eu posso colocar essa cor preta. Pronto, pessoal. Aí o que eu posso fazer para construir o gráfico? Você quer, por exemplo, colocar a parte percentual. Então você sabe que aqui é o ponto que você vai querer. Então você vai ter que fazer o quê? Se você quer o percentual, você tem que lembrar que você sempre vai estar fazendo a parte referência ao equilíbrio. Então eu vou fazer aqui igual esse cara aqui dividido por esse travado F4. Fecho, menos 1. Vamos formatar, porcentagem, duas casas. E aí, pessoal, não posso esquecer do menos 1, tudo bem? Aí coloco aqui, arrasto para cima, tá aí. Ele vai chegar lá no desvio padrão 6, às quase 5% do ponto de equilíbrio. Tudo bem? Se eu for fazer para baixo, eu tenho que fazer esse, tá?
Então eu tenho que fazer igual, abre parênteses, esse dividido por esse F4, fecha parênteses, menos 1. Olha lá, tá vendo que ele? Aí eu clico aqui, dou 2 cliques, olha lá, eles ficam espelhados. Show, pessoal? Aí vamos construir agora o meu ponto de equilíbrio para fazer o gráfico. Então, o PE, ok? Então, vou pegar aqui, já vou deixar centralizado, tá? O PE, e vou ter aqui o desvio DP mais 1, e aí eu puxo até, sei lá, o 6. Se eu puxei até o 6, vamos até o 6, ok? Então, pego aqui. Vai ficar meio aqui, pessoal, por causa da formatação. Mas deixa eu diminuir esse tamanho aqui, pronto. Aí o que eu faço? Pego aqui, formatação. Opa, ele saiu. Deixa eu repetir para baixo. Copiar, Ctrl V. Só que aqui é DP-1. E aí, pessoal, feito essas duas, que elas vão auxiliar o gráfico, eu posso pegar aqui e chamar esse cara aqui, olha, diferenciar para vocês saberem que é o vértice, tá? Posso chamar esse cara que é o vértice alto, ok? E o vértice e a curva de baixa, curva alta, curva baixa, que eu posso fazer igual eu faço lá no vídeo, tá? E aí, pessoal, isso aqui é o meus me ajuda a fazer isso aqui, ó, selecionar esse cara aqui, porque aí que acontece? Eu só fiz uma coisinha. Eu vou repetir isso aqui para cima. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou apagar, eu vou tirar aqui, eu vou deixar a cor branca e sem preenchimento. Por quê? Aqui quem é o vértice, pessoal? É minha média. Quem é esse cara? É igual a esse cara aqui. É esse cara aqui. Então se eu pegar aqui, ó, opa, não deu certo. Igual, colocar aqui igual é o 3 igual ao 4 igual ao 5 igual ao 6, ok? Beleza. Tá vendo aqui? Ele ficou aqui do verde ao branco, mas eu posso alterar isso aí, tá? Então eu posso pegar aqui, formatação condicional, colocar do branco ao verde. Pegar esse cara aqui. E aí, pessoal, tá aqui. Eu vou pegar esse cara aqui, copiar, fazer a mesma coisa, copiar para baixo. Só que eu vou tirar todo agora. Eu coloquei aqui, mas eu não precisava, sem preenchimento, colocar aqui o preto e o branco. E aí, pessoal, vou fazer a mesma coisa. Colocar aqui. Quem é o P? É esse, igual ao 1, igual ao 2, igual ao 3, igual ao 4, igual ao 5, igual ao 6. Ok? Isso aqui eu já consigo construir. Aí, se você quiser fazer na formatação, aí você coloca aqui, seria aqui, o vermelho. Seria a curva alta, esse aqui, e a curva baixa. Aí eu posso já pegar e fazer o quê? Eu pegar esse valor, mais Ctrl, segura a parte de baixo e seleciona, clica e segura. Então pode ver que eu selecionei todas essas e essa. Tudo bem? Inserir gráfico de linha. Esse cara aqui. Aí eu posso colocar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui do lado, pessoal, que fica com mais espaço. Tá bom? Aí eu coloco aqui, clico aqui, botão direito, preencher, gráfico preto. Aí começa as configurações. Aí eu pego, puxo aqui, deixa eu puxar esse cara para cá. E aí, pessoal, eu posso fazer o quê? Essas linhas de marcação são linhas que eu posso colocar fracas, ó, colocar pouquinho, tá? Aí eu venho aqui, aí eu clico aqui, eu quero, por exemplo, os rótulos. Olha lá, ó. Clico aqui, ó. Aí clico,
fonte, e aí você coloca, quero ele azul, né? Azul claro. E aí você coloca aqui, eu quero ele fonte para essa cor. Aí eu quero esse cara, clico aqui fora, clico aqui, eu quero esse cara para baixo. Aí você clica na linha, eu quero nessa parte marcador, preenchimento do marcador, eu quero, escolho a bolinha. Só que aí eu aumento ela, ó, e eu quero preenchimento, ok? Do marcador. Aí você pega aqui, só que aí esse preenchimento do marcador eu quero branca. Tá lá, pessoal, sem borda. Faltou uma coisa, né? Então, eu posso colocar aqui uma cor para me destacar. Geralmente pode chamar, sei lá, um vermelho. Aí você pode chegar. O dados eu vou ter que trazer em RTD. Por quê? Eu tenho que fazer isso, ó. Eu tenho que ir lá no Profit. Só que aí a planilha, aqui, ó, cotação, exportar em RTD DDE. Aí eu coloco W em M24. Só que aí eu tenho que aqui atributos. Nesses atributos eu quero data, hora, última abertura, máximo, mínimo, fechamento. Variação? Quero. Não vou querer agora. Média? Não quero. Aí tira tudo que é os outros para não sobrecarregar. Então eu vou trazer só esses dados. Copiar, RTD, ok. Então você criou um mini dado. Então você vai pegar aqui, vamos lá. Eu vou colocar, por exemplo, aqui embaixo, tá? Então, Ctrl V, acerto aqui a formatação. Então você tem aqui, olha, a data. Aí você vai fazer isso, ó. Já vamos colocar isso aqui já. Formatação, marcador, interno, bolinha, 7. 7 não, 12. Eu quero branca também, sem borda. Tá aqui, pessoal. Olha que bonito. Aí eu pego, clico, selecionar dados. As duas séries já estão aqui. Se você quer renomear essas séries, você pode clicar aqui, ó, editar curva, curva alta. Dá ok. Clica aqui, editar curva baixa. Dá ok. E aí você vai adicionar um dado que eu vou chamar de mini índice. Aí tá valores, aqui é nome da série, valores. Aí o que eu quero? Dá ok? Não, dá ok não. Clica aqui e vem. Eu trouxe o que? Eu quero. Aqui não é o vértice, então eu quero junto o que? O dado do fechamento. Eu quero o quê? O valor da abertura. Aí você aperta Ctrl, segura e clica. Continua apertando Ctrl. Eu quero a mínima, depois a máxima e o valor por último, que vai ficar aqui na ponta. E dá Enter. E dá OK. Só que esses números não estão formatados, né? Tá vendo que eles estão aqui, ó, sem os pontos? Aí você vem, dá botão direito, formatar célula, número, coloca ponto, sem, aqui para não ocupar. E aí você clica aqui e vamos chamar esse cara aqui, sei lá, de a cor dele, a fonte. Vamos colocar um amarelo. Dá OK. Esse cara aqui, vem aqui e chama ele de amarelo. Vem nessas barrinhas, nesse aqui do pincel, barrinha, aí você clica aqui, tá? Eu quero formatar esse cara aqui. Eu quero ele mais fino. Aí você vem aqui, você diminui aqui, pessoal. Ó. Ah, eu quero ele pontilhado. Tá bom? Coloca ele pontilhado. Mas aí eu quero mais espesso. Então tá aqui. Ah, mas eu quero uma seta aqui. Então você clica aqui só, dá um clique, dois cliques e até ele não ficar selecionado só ele. Aí você vem no marcador, opção, aí você coloca nenhum.
Tá vendo aqui? E aí eu venho aqui aonde? Tem que vir aqui na cor. Então você pode ver aqui, ó. Ele sumiu. Aí você dá só para eu tirei só para vocês verem. Eu tirei ele, ó, dá 2 cliques, vem aqui. Aí ele é final. Então você vem aqui, ó, coloca essa seta e aumenta a seta. Tá aí, pessoal. É isso aí. O que é promessa é dívida. Agora façam da maneira que vocês queiram. O racional tá aqui, a construção tá aqui e espero que tenha gostado. Espero que vai ajudá-los, porque aí cada ponto desse aqui você passa. Eu programei o indicador do profit, tá? Para criar automaticamente quando eu coloco esse ponto de equilíbrio e o valor do desvio. E aí ele calcula dentro das possibilidades do próximo a esses números para fazer a marcação. Mas pode ser vocês colocarem também, tá bom? Se gostou, deixe o seu like, acesse o sininho para as próximas aulas que estou preparando e compartilhe com os amigos para que eu possa atingir mais pessoas nesse mundo do YouTube e possa chegar e melhorar o canal. É a maneira que vocês têm para me ajudar. Beleza? Eu fui. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima aula.